Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Pista com DJ. E hoje, o podcast Na Pista com DJ tem a honra de receber um DJ mais influencer da cidade de Salvador. Exatamente. Quando a gente fala influencer, você já liga, né? Influencer, live, sabe como é que é, né? Então, é esse cara aí mesmo. Outra coisa, esse cara escreveu capítulos importantes da música eletrônica na cidade de Salvador. Você não tem noção da história desse cara, velho. Esse cara viu a evolução da tecnologia. Esse cara acompanhou gerações de DJs, certo? E ainda dividiu cabines com DJs nacionais e internacionais. Pô, esse cara. Outro detalhe, pense no cara, é uma pessoa maravilhosa, pra cima, extrovertida. Você não vai esse cara triste, não, irmão. Esse cara é contente o tempo todo. Pense. E hoje eu estou aqui com o meu co-host, DJ Gustavo, eu sou o Fabiano Souza, host do projeto, e ele está aqui para me ajudar justamente nas perguntas, na interação. E se você aí, do outro lado da tela, sabe de alguma história, pode perguntar? Pode sim. Sabe de alguma história desse cara? Ou quer fazer alguma pergunta que você tem interesse em saber? Só colocar no chat aí, tudo direitinho, que a gente vai acompanhar aqui, vai ler, e vamos ver se ele vai responder, certo? De antemão, peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sino de notificações e clicar no gostei. Quando você faz todo esse projetozinho aí de clicar aqui e se inscrever, você está ajudando não só o canal, mas ajudar a quem tem interesse em estar divulgando esse podcast, certo? Então, eu vou passar aqui para o meu colega co-host, DJ Gustavo, perguntar a ele o que ele espera dessa entrevista e ele apresentar o nosso convidado. Eu vou dar a honra a ele para apresentar esse convidado, certo? E aí, DJ? Bom, Fabiano. Tá emocionado? Eu estou aqui me sentindo muito feliz nesse momento, adiante dessa pessoa aqui, finíssima, né? Que inspira influência pura. E hoje vamos conversar um pouco aí, né, com o DJ Santos. Ele vai falar um pouco aí de seus trabalhos, seus projetos, né? A visão que ele tem para o futuro, empreendedorismo e tudo mais. Santos, Maria. em primeiro lugar, se apresente para a galera. Fale quem é você. E agradecer, né? Agradecer pela participação. Eu costumo falar que eu não gosto de contar minhas histórias, porque ela tem que ser tudo natural. Rapaz, primeiro eu quero agradecer a vocês por fomentar. Ó a palavra, fomentar. Para você ver como é o meu pensamento, né? Eu gosto sempre de trazer pessoas também. Tudo que eu quero construir, trazer pessoas, trazer DJs. Certo. Eu estou com os olhos em lágrimas aqui, porque o que o Fabiano falou é uma responsabilidade muito grande. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a gente só tem noção das coisas que a gente fez muito depois, né? E aí é justamente isso. Como eu chorava nas lives, né? Na live influência, eu entendi depois que eu aprendi muita coisa, uma cena que eu estava lá nos anos 80, né? Aí estudei muito também sobre comportamento de DJs, comportamento da noite, né? Estudei muito, vinha observando. Às vezes ajudou muito também, porque hoje você é um cara que faz conteúdo na internet, ela te ajuda e você consegue entender muita coisa também que acontece. Então, fica para mim muito mais fácil, né? Então, o que eu queria dizer a você é muita responsabilidade. Eu estar sendo, pelo menos, aqui citado por vocês todos. Eu prefiro que vocês me citem como fomentador de projetos, de ideias, porque, para mim, é isso que faz circular o DJ na noite, né? Senão ele pode ficar ali apagado, e eu entendi isso, e eu fiz isso na naturalidade, né? É o que diferencia, né, hoje. Cara, assim, a gente precisa começar primeiro buscando algumas informações de quem era DJ Santana, e hoje virou quem era DJ Santana, e hoje virou DJ Santos. Você quer saber da troca de nome, ou você quer saber quem era Santana antes de ser DJ? Pronto. DJ Santana era o cara que ia para onde você ia, para Close-Up, para Tropicália, com um grupo de pessoas do meu bairro, né? Ali que era os Mares, entre Mares e Uruguai. Morava no Uruguai. Você?
Morei no Uruguai, na rua 10 de outubro. Você era, então, vizinho do meu guru, Reinaldo Tubarão. Reinaldo, grande gente finíssima. Muito tempo. Então, o que é que acontecia com isso? É muito interessante, porque a gente ia, justamente por isso que o Lúcio falou aqui, né? Que falou, que eu me lembro de Santana dançando ali e tal. Isso eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Já comentei aqui nos comentários desse podcast, comentei o porquê sobre isso, né? Exatamente. E não me incomoda em nada. Eu não participei em concurso de dança, mas eu estava ali curtindo, paquerando as gatinhas na Tropicália, de vez em quando ia na Close-Up. Inclusive, Jacaré entrou na minha live, né? Jacaré que ia para Close-Up do El Chan. Ele entrou na minha live logo Jacaré no começo. Era meu vizinho, pô. Com 5 pessoas. Jacaré entrou lá da Canadá. Europa. Lá no Canadá. No Canadá, entrou na minha live e falou assim, meu Deus, Santos, nunca mais ouvi isso. E estava ali fascinado e tal, essa coisa. Por isso que eu falo de memória afetiva. Exatamente. Então, eu estava ali curtindo com a galera que antes também, assim, naquele momento tudo, a gente tinha ali um entretenimento que a gente fazia de bairro, que era o seguinte, muita gente ia antes para o Shopping Guatemi no sábado para já perguntar se você ia para danceteria tal, não sei o quê, para qualquer outro lugar. Era um armap ali, e ali também tem muitas histórias bacanas, e, velho, foi maravilhoso. Então, eu era um cara que curtia a noite ali da Tropicália Close-Up, danceterias na Cidade Baixa, né? Vi Luiz Eduardo Carvalho, Luiz Machar ali na Reflexos, que logo depois virou Império, que foi assumida por Reinaldo Tubarão, Luizinho, o Estúdio Mirage de DJ Guilherme, né? E eu estava toda ali. Ia para muita festa, não vou mentir a você, de 15 anos de Penetra, porque quem não fosse de Penetra naquela época. A gente fazia muito isso. E me apaixonei e via na cabine lá uma história aqui de bastidor, um Be My Tonight de Zobaida, no coisa, mas me apaixonava por aquela música, aquele disco, né? Inclusive esse disco depois eu resgatei ele depois de 30 anos, foi um amigo que coleciona discos, estava vendendo, quando eu vi lá estava o nome de Zobaida, do mesmo disco que eu vi 30 anos atrás, eu compro ele e me dá de presente. Ó, eu fico me arrepiado. Então, velho, era isso aí. Dançava, curtia e focava na questão da cultura DJ, né? Como é que surgiu a ideia de você, Bo? Eu acho que eu não quero usar só a dança, eu quero mexer mais com emoções de quem tá na pista. Eu quero tocar, cara, eu quero fazer aquela galera que tá ali fazer se emocionar. Dançar. Eu acho que, na verdade, não foi nem isso. Eu não vou mentir, eu acho que era mais por mim mesmo, assim, tipo assim, pô, não, gosto disso, eu quero, né, mas eu não cheguei a pensar, porque foi tudo tão natural. E aí eu vou, ali, chego um dia, lá em casa, eu já tinha meu amigo Marcelo Santana, até hoje também, né, que ele sempre estava comigo ali, a gente surfava, ia para a praia, mas eu estava ali querendo ser DJ, sempre focado, comprava uns disquinhos ali do Iraí Campos, aquelas coisas que ia na Mesbla, eu não poderia ver loja de disco, tá? Que eu queria ter. E aí eu fomentei e falei, não, eu quero ser isso. E aí eu vou para um amigo meu que era técnico de eletrônica, Anthony B, que era o apelido dele, Antônio Bujeco. E aí falo para ele assim, cara, eu quero, porque ele tinha as PM5000, ele fazia eletrônica e tinha som. E ele tinha 2 TD 5000. Eu achava aquilo louco. Falar, meu Deus, velho, já tô vendo lá, eu quero ter um negócio desse. E aí eu peço para ele me ensinar, e eu pagando a ele mensal. E aí eu vou para casa dele. E eu ouvia muito uma frase, né, que eu estava lá, ele estava ali, na casa dele, ali na oficina, e os tocadiscos, as PM5000, os discos dele, e eu via muito aquela frase assim, tá errado, bateu, atrase, ó o dedo. Eu vi muito isso, que era com 2 vinis juntos ali para fazer o famoso phase, para a gente tentar entender o que era atrasar a música e o que era adiantar. Eu também comecei da mesma maneira. Maravilhoso, né? Sensacional. E aí, cara, continuei indo para as festas, fazendo as mesmas coisas, e ali acompanhando, tipo, Job, Guilherme, ele fazia festa de 15 anos
mas eu achava que só tinha que tocar freestyle, e aí comecei os discos freestyle. Era uma época, Fabiano, muito interessante, né? Como eu falei a você que soube que eu conto um pouco da questão das conexões, né? Da palestra que eu criei, Conexões, que naquela época era muito interessante, que a gente não tinha um celular, mas assim, vinha um cara lá do Cabula, como você, ou o cara não sei o quê, que a gente se conhecia, era amigo, para ir em sua casa, aparecer do nada em sua casa no sábado, porque sabia que você tinha música, você tinha disco. E o cara ficava assim, tipo assim, pô, eu não tenho, velho, onde é que eu vou ouvir isso? Eu tenho que ir na casa do cara, eu sou amigo do cara. Então tinha muito essa conexão de DJs, porque eu recebi muitos DJs em minha casa. E eram muito mais pela música, pela paixão de ser DJ, que eles queriam, e por não ter um pai de toca-disco, não ter um som em casa, um mixer, né? Então eu percebi muito isso que aconteceu, né? E a gente perdeu muito isso, né? Sim, sim. Essas sim. conexões. Inclusive, época, pode falar. Esse tipo de material era um pouco até mais difícil, né, adquirir. Na questão dos discos vinis, né, esses discos, eles eram importados, então não vendia aqui no mercado brasileiro. Não. Tem uma história muito interessante comigo que aconteceu, que eu agradeço muito a Deus, que eu conheci um cara chamado João Bahia, né? E essa coleção de discos que eu tenho hoje em minha casa, muitos vieram da Europa. Porque eu estava um dia lá, eu ia muito na modinha lá na Praça da Sé. Sim, conheci. Nessa questão. E aí eu ia lá, comprava uns discos piratinha, algumas coisas, né? Não tinha grana, e aí eu vou num depósito da modinha. Você vai num depósito da modinha, ali onde era a Quinta Dance, ali em frente. Sim. Rapaz. Quando você chega lá, é uma sala gigante, 4 dessa daqui, cheia de disco. Era o depósito deles. E era o depósito de discos usados. E aí eu passava tardes lá. E eu chego lá, tinha esse cara chamado João Bahia, que tinha uma loja de disco na Europa, em Pádua. E João Bahia, eu conheço ele, não falava uma palavra de italiano. Conheço, e aí a gente faz uma conexão de 40 discos para você, de música brasileira, e 40 discos importados para mim. Foi a época do Eurodance, na verdade, foi nos anos 90. Já 90. Que foi aí que me transportou, que Enaldo, meu guru, ele viu, falei, esse cara tem material, eu vou levar esse cara junto comigo. Já é outra história. Que massa. Tem muitas histórias. É por isso que eu falo muito que o DJ ele tem que ser um pouco empreendedor. Tem que ser empreendedor. Ele é obrigado a ser empreendedor, porque ele tem que ter as estratégias. Né? Eu aprendi na marra. Na época que você frequentava, no caso, as danceterias, sim, teve algum DJ que te influenciou, que você disse, pô, esse cara toca demais, eu quero... Rapaz, ou você só ia realmente só para curtir? De fato, não, eu ia para curtir, mas de fato o que mais me influenciou foi a rádio, foi a Manchete. Isso aí, tanto é que eu trouxe todos eles para minha live, né? E tal. A todos não, quase todos, né? E foi o que mais, de fato, mas e ver e você ouvir. Agora, o Wilson foi um cara que, de fato, ele me inspirou muito, muito. Hoje eu passo, às vezes, você agradeceu a Deus pelo podcast, mas hoje, pô, velho, eu agradeço a Deus que está 41 horas no telefone com o Wilson conversando. Sim. Sobre assuntos, não só de DJ, mas assuntos diversos, entendeu? Então, claro. Um cara que eu faço uma live com ele também, fiz a maior questão, faço um podcast com ele de 3 horas, né? Não, vamos fazer 3 horas, porque eu quero contar toda a sua história. É muito assunto. É muita coisa. A gente sabe que padrão, né? Às vezes, podcast não pode demorar muito, mas eu fiz questão de fazer para estar registrado isso, né? Minha questão de registro, de querer estar entendendo as coisas todas, e eu adquiri ali muitas histórias bacanas dele, né? Que, de fato, o DJ ele tem que ser valorizado, velho, muito. Me diz uma coisa, você começou da rádio para a danceteria ou já foi da danceteria direto para a rádio? Para ser DJ? Não, é porque você se tornou DJ. Eu me tornei, na verdade, eu me tornei da danceteria ali. Depois foi para a rádio. Depois para a rádio. Né? Para a rádio me incentivou muito mais ainda, porque, por exemplo, para eu mandar trazer os discos da Europa, eu gravava uma fita cassete, eu ficava ali ouvindo Transamérica, ouvia as rádios de São Paulo e tal. Quando chegou a Jovem Pan, eu fiquei maluco, porque Jovem Pan, que foi a rádio, de fato, que foi dance, né? Inspirou totalmente? Não, porque tinha mais DJs. Para mim, a rádio que me inspirou mais foi a Aratu.
Porque eu comecei escutando Aratu Supermix com o DJ Wilson. Aí depois veio as outras rádios. E também eu pegava, tinha um radinho das antigas que eu conseguia pegar a Globo do Rio de Janeiro. Rapaz, eu ficava ouvindo. Você ficar querendo entender como o Wilson fazia aquilo, meu amigo, como é que esse cara faz isso? Sem entendeu? Tecnologia. É impressionante. Sem tecnologia na fita de rolo, sem tecnologia. As como edições. é que o Lúcio fazia aquilo naquela época na manchete? 4 decks de 4 cabeças, inteligente demais. Muita criatividade. Demais. Muita criatividade. Entendeu? E não é para qualquer um. É porque o cara tem que conhecer a música, o cara tem que parar. Ele levava um mês para fazer aquilo. Totalmente em cima do analógico. Em cima do analógico. Entendeu? Então é isso. Eu fiquei fascinado por isso. É a magia da rádio, que é como a gente fala, porque a magia da rádio é isso. Quando o cara quer, eu quero ser radialista, eu quero ser DJ, ele está ali imaginando como é que o cara faz aquela parada. É verdade. Você vê que na época a gente tinha um telefone fixo, né? Eu ficava o tempo todo ligando para a Rádio Transamérica. Eu ganhei um dia com o Magno, foi mais 2 colegas. A gente foi lá na casa dele, né? E ele mostrou lá como é que ele fazia a mixagem. Ganhei um disco da Transamérica com várias versões do Fixação, do Kid Abelha. Sim. Eu tenho até hoje. Tem, né? Eu tenho até hoje esse disco. Deixa eu pegar um negócio aqui, ó. Inclusive. Mostra aí seu trabalho. O Wilson, não, aqui o Wilson é citado nesse livro aqui. Esse livro aqui é da Cláudia Seff. Eu aconselho qualquer DJ para entender um pouco da história brasileira da fomentação de DJs no Brasil. Essa edição é uma das primeiras, inclusive ela autografou e falou: Santana, eu não tenho essa edição, não. Então, muito obrigado, é muito caro esse aqui. Então, aqui o Wilson é citado aqui, né? Porque o Wilson, ele curtiu o Ricardo Lamonier. Sim. E ela fala uma edição aqui de Ricardo Lamonier e cita o Wilson. Pô, é maravilhoso o Wilson. Como é que eu não vou falar de... Conta pra gente aqui um pouco dessa história aqui. Olha a história do menino, olha, você sabe o que é isso aqui? É um podcast com mais de 3 horas. Simplifica pra gente aqui em 10 minutos. Isso aí, não, menos. Você vai fazer o resumo. Isso aí, na verdade, eu sou um apaixonado por coleção de flyers. Eu também não sei como eu comecei. Toda festa que eu tocava, eu quero flyer físico. A primeira coisa que eu pedia ao produtor, eu quero flyer físico. Então, hoje em casa eu tenho uma caixa que minha esposa fala: rapaz, essa caixa aí, a gente vai ter que fazer o que com essa caixa? Vai ter que comprar uma outra caixa melhor para colocar, com mais de 5 mil, nem sei quantos flyers, né, de festas em Salvador. Então, aqui tem um registro enorme de algumas festas da época dos anos 2000, ali, 90. Inclusive, tem um flyer aí, se eu não me engano, de Lélio Cerqueira, né, de uma festa que ele fez na COSAP. Eu consegui não sei onde esse flyer. Então, eu comecei a colecionar, tem muitas festas com meu nome aí, né? Tem uma primeira festa que eu fiz lá no Resgate, onde a minha esposa, né, morava, né? Uma festa xerocada, aí eu fiz lá na sede lá, e fiz onde era do lado ali, no Resgate era do lado, tinha uma Ecodense, Ecodense, na esquina. Eu cheguei aí, na esquina. É o espaço ecológico. Fui muito. Olha, velho, não fale daquele ponto de ônibus aí. Foram vendo minha esposa e pegando domingo ali o ônibus ali, né? E tal. Olha, e aí a gente lembra. Velho, é um negócio incrível. Então, aí tem praticamente um pouco da minha história, tá? Porque tem muitos flyers que eu não consegui resgatar. Além de outros flyers do Brasil, do mundo, que eu coleciono, onde eu até falo para a galera: se você tiver flyers físicos, a gente pode trocar, porque eu tenho muita duplicidade, né? E eu fiz esse resgate aí, botei tudo aí numa pasta aí. Tem festa de Márcio Santos aí, eu não posso deixar de falar de Oliver Don Jack, que é um cara que esteve comigo ali um tempão. Eu quero registrar isso aqui. Oliver, velho, era um cara que, se eu ligasse para ele, ou ele ligasse para mim, velho, embora fomentar isso, fazer esse projeto, era na hora, assim. Né? Um cara que revolucionou também. Então, foi um cara que movimentou muita coisa, um cara que estava muito à frente, né? Tinha uma visão da house music incrível, né? Então, eu não vou deixar nunca de citar o Oliver como um cara que também, ele foi um cara que me inspirou em muitas coisas, né? E hoje eu entendo. Eu acredito que também essa questão por exemplo, a gente fez lá na Fonte Nova, por uma produtora que pediu, fez um workshop onde essa palestra Minha Conexões foi justamente mais inspirado
porque eu fiz o primeiro com Oliver Jack, né? Que legal, ué. E aí eu parei assim, pô, vou dar esse legado, vou continuar, porque quando eu parei na Arnava, não, velho, eu acho que dá para fazer isso aqui, né? Então, essa palestra que eu criei, que está arquivada, mas quando você fala assim, pô, mas por que está arquivada? Porque a gente perdeu muito essa questão dos workshops para DJ Salvador. E quando as coisas são divididas, né? Não quer chamar aquele DJ por conta de qualquer outra coisa, por conta de política, porque o cara é isso, porque o cara. Está muito dividido a cena musical nessas questões, né? E para mim não me importa também, não quero saber, né? Eu acho que eu tenho muito conteúdo para doar, e aí eu faço essa questão dessa palestra que eu conto as histórias desde ali de Wilson, né? Que eu tenho muitos recortes, muita coisa, e falo, e até os tempos atuais, porque eu também passei por raves, passei por a maioria dos clubes em Salvador, né? Então, é engraçado até essas coisas, porque eu fui uma vez, a primeira vez que eu fui fazer esse piloto, e tinha alguns DJs, e aí os caras falam assim, ficam olhando no telão, né? Passando, eu contando, eu não falo nenhum momento de mim, não falo nenhum momento. E os caras falam assim, mas você estava ali. Aí eu falo para eles, é sobre isso. Se eu não fizesse conexões, eu não estava aqui até hoje. Você entendeu? Então a gente... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um DJ que, assim, bem eclético e um profissional que, Sim. assim, não é só porque eu estou na sua frente, não, tá? Fica à vontade. Mas porque eu acompanho o seu trabalho e você tem um estilo diferenciado de tocar. E você tocou em grandes casas noturnas em Salvador. Sim. Teve alguma casa noturna que marcou a sua apresentação? Sim, teve uma casa que marcou a minha apresentação, porque eu marquei uma geração dos anos 2000, né? Sim. E vou dar mais um exemplo. Eu hoje em restaurantes fiz além de clubes que eu fiz, um currículo gigante. Sim. Eu fiz em restaurantes, os melhores, né? E é impressionante, porque você, quando faz ali, marca, as pessoas chegam hoje e falam assim, quando me vê, falam assim, caramba, velho, são pessoas que estão com filho, são pessoas que estão com uma esposa, e chega e fala para mim assim, velho, você marcou a minha época. Putz. Isso não tem preço. Não tem preço, não, irmão. Não tem. E não do trabalho. E aí vem a pergunta, por que você era DJ Santana e agora Santos? Depois eu falo. Então, velho, isso marcou, porque eu vou dizer porque também marcou para mim. Porque era um momento, vocês todo mundo que está aqui conhece o Tomorrowland, sim, né? Sim. Então eu vou contar só um pequeno trecho de uma loucura, né? Os loucos são, né? Todo mundo, os loucos são. Por exemplo, eu tocava, inclusive o Wilson tocou comigo na cabine que era lá em cima na Fashion. A Fashion era uma marca de Maringá. Os caras lá entendiam, tá ligado? E depois virou em Recife e era muito grande, era uma casa responsa. Sim. E eu, tocando lá na Fashion, eu sempre falava, rapaz, tinha um camarote gigante onde se apresentava as bandas, né? Ainda não apresentava bandas, eu falava, quando eu quero tocar ali embaixo. E aí eu cheguei para os sócios todos e peitei, vamos tocar ali embaixo. Bora botar um DJ com praticável e botar ali embaixo. Não, que não sei o que. Isso levou um mês, essa discussão. Eu discutindo com o dono da casa, que ele me mandava a casa dos caras. E aí chega uma hora que eles cedem. Cara, foi o melhor espaço. As pessoas queriam pulseiro para ficar atrás do DJ, era um boiler on. As pessoas ficavam atrás de mim, eu queria. Né? E aí foi Fashion e Madre. O que acontece com isso? Eu começo naquele momento, para vocês entenderem, criar entretenimento. DJ não fazia isso, gente. Não subia em cima de praticável. Não fazia entretenimento, tipo um tequileiro, por exemplo, hoje não tem. Eu já fazia aquilo lá. Você criou aquela interação, né? Com o público. Com o público. Eu queria ele perto de mim, eu queria atrás de mim, botava baliza e tal, essa coisa toda. Então, marcou muita gente, porque eu fazia um entretenimento. E disso era bom e ruim por um lado, porque eu entendi também que eu não sou besta, né? Por exemplo, na Madre já tinha isso. Eu fiquei 9 anos entre Fashion e Madre. 9 anos na casa noturna. Foi excelente essa época, meu irmão. Foi.
Muito E aí bom. eu marco tudo isso, por quê? Porque era um DJ maluco, porque era um DJ que fazia entretenimento, e eu estava lendo o tempo, porque eu era espontâneo. Sim. Eu queria fazer isso. Você e era continua, cara. maravilhoso. Como eu falei logo no continua. início, pô. Entendeu? Os Continuo. caras extrovertidos. É isso aí que a É a galera quer, pô. visão, é a visão, Pô, né? irmão. Você tem a visão. E às vezes era, tipo assim, pra mim era ruim, porque Najib falava assim, velho, cancelava a banda em cima da hora, tipo 2 horas antes, vai ter uma banda e você, na época da Mari, vai ter você e uma banda, beleza, cancelava. Mas por que cancelava? Porra, velho, os caras não são besta. Os caras falavam assim, tinha mais custo a banda, e o DJ não, o DJ trazia ticket médio, Sim. alto. Ia resolver o resultado. Exatamente. Então fazia, eu entendia isso também, né? Não era nem os donos da casa, eram os promoters mesmo, entendeu? Então eles geravam mais ticket médio. Então, maravilhoso, tá tudo certo, tudo bem, e ali, enfim, foi isso. Você pode citar, né, para nós aqui, né, Sim. no podcast, para o público também, quais foram as casas, né, que você tocou, que você passou, entendeu? Fazendo esse belíssimo trabalho. Comecei no Gregório, porque Arnaldo me leva. Inclusive, eu tenho carteira assinada como técnico de som. Eu tenho uma carteira assinada até hoje. Ali eu tocava para 50 pessoas, ia para casa, quinta, e, enfim, sexta e etc. Depois, Reinaldo, quando eu saía cedo, eu ia para Kalamazoo. Reinaldo foi uma grande escola para mim também, porque você ser um DJ open format para uma pista para 400 pessoas, é você pensar a todo momento em carta na manga. Sim. Carta na manga. Com certeza. Isso me gerou depois, na Kalamazoo, às vezes algumas noites que eu fiz para ele, que ele já tinha ido fazer outras coisas, e aí ele tinha me com um sub. Gerou conhecimento, né? Teve uma época que a mudança do vinil para CD, porque você virava, tinha uns vinis lá, que foi a coleção toda de Luiz Pachá, inclusive o Luiz me fala isso, que vendeu toda para Kalamazoo. E aí você vê os CDs todo na prateleira, e aí você escolhe, aí você tem que saber onde é que está a música naquele CD, verdade. tinha que conhecer da música. Recebi muito promo daquelas noites e tal. Dali, da Kalamazoo, se faz... tem um pouco... tinha um cara que cuidava da Kalamazoo, esqueci o nome dele agora, leva Reinaldo pro Rock in Rio, e a gente vai pro Rock in Rio, que era no final de Crezinho, que Crezinho pegou o Rock in Rio, né? Era o DJ do momento naquela época. Passou na mão dele, né? Passou na mão dele. E no final mesmo do Rock in Rio, a gente fez lá, eu acho que uns 2 meses, alguma coisa, a gente foi. Beleza. E depois dali eu vi Manatim. Eu tenho satélite. E satélite. Boa, viu? E aí é quando o Najib me liga 3 vezes para fazer uma negociação em um sábado, porque o DJ residente, que é Henrico, que é meu amigo também, ele ia para São Paulo fazer um casamento, alguma coisa, ele não tinha DJ para assumir, sabia que eu estava no satélite. Quando ele me liga uma negociação, e eu não era besta, já estava vendo ali a negociação financeira, sabia que, por exemplo, tinha um DJ que tocava lá, que, por exemplo, ganhava R$1 por pessoa que entrasse, e a casa era 1.700 pessoas. E eu já sabia disso. Ele, quando me liga, eu falo, puf, aí comecei, 1.500, e ali foi, não sei o quê, fechei com ele um valor maravilhoso. Quando chega às 5 da manhã, toco a noite inteira. Eu tenho que contar essa parte que é maravilhosa. Toco, papai, vem Marcelo, que é o gerente, 5 da manhã, minha esposa estava até do lado. Fala assim, Najib pediu para você vir aqui na segunda-feira. Eu falei, porra, já sei até o que é. E aí eu vou na segunda, tenho uma conversa com ele, fecho com ele, para ser o DJ residente. E quando eu fecho com ele, aperto a mão dele, contrato assinado, tudo direitinho, eu falo para ele assim, aí ele fala para mim assim, quinta-feira, né? Já tá tudo certo, né? Eu falei, não. Mas ele ficou assim, por quê? Aí eu falei, porque eu quero entender o que é que está acontecendo aqui com o seu DJ residente. Eu quero 2 semanas para vir aqui. Claro. E eu fui 2 semanas lá ver Henrique tocar, sabe? Vi o que é que estava acontecendo. Fazer uma triagem. A triagem do que estava acontecendo, porque, porque tem um código aí, viu, Fabiano? Uhum. Uma casa com 1.700 pessoas, você, na casa, lotada, simplesmente, amigo, você chega às 10, a pista abre meia-noite, você sai 1 hora da manhã e a fila está imensa para pagar, você vai querer isso? Ficar para pagar você numa fila imensa?
Então tem alguma coisa errada. Então fui entender isso. Beleza, aí 9 anos, aí vem Dolce, entre e fecha, vem Dolce, vem outras casas que abriram e fecharam rápido, que eu não me lembro, assim. Dolce, pô, velho, tem aqui a Vila Cancún, e aí eu começo a fazer festa, aí vem Praga Techno, eu vou para raves, né? Começo a fomentar uma cena de música eletrônica, muda o meu nome, porque eu tinha que mudar por causa dos projetos, um DJ de underground, eu estava em casa comercial, e aí Santana muda para Santos, e aí para vocês entenderem um pouco, quando a fomentação de música eletrônica vira ela mais comercial, né, com os DJs, a música eletrônica invadiu o mundo, o Brasil de fato, e fica mais comercial, ficou Santos, porque todo mundo já conhecia Santos ali, que já estava tocando nas raves, e ficou Santos, né? E a última casa, assim, recente que eu toquei, que teve em Salvador, bacana, muito boa, foi a Doca Sea Sound, que são dos sócios, tem 3 sócios ali, que é Rafi Pipo, que é os filhos de Bel, tem o pessoal um dos sócios do Sorro, né? Que é Lucas, estava também ali. E não, Tarantino, eu também toquei, Tarantino, fiquei um bom tempo. E aí, essa última casa que eu toco, a Sound, eu tô lá. Eu estava em casa um sábado também, me liga um dos caras que gerenciava a casa noturna, foi do... Teve o Gregório também, né? O Gregório foi a primeira, né? Na verdade. O Gregório foi a primeira que eu ficava naquele ponto de ônibus ali, de madrugada para ir para casa. Peraí, rapidinho. Você não tinha carro, né? Aguenta aí que eu tenho que falar com a galera aqui do chat, que tá mandando um bocado de mensagem para você. Deixa eu ver aqui. DJ Abelha. Abelha, grande. Tá mandando um abraço para você. Olivia. Olivia tá dando. Olivia Botelho. A Olivia, rapaz, vai para as festas, viu? E aqui, Gil do Black tá pedindo. Gil Black Gil Black, Gil Black tá pedindo para você falar da danceteria da Ribeira. Daqui a pouco você fala. Falo. Né? A galera tá falando da política dos fly aqui, que antigamente era comum, a gente ter a troca de DJs. Tinha. Né? Então, rapaz, tem muita coisa aqui, velho. É mesmo, velho? Chega, tá travando aqui. Ah, mentira, velho. É sério. Olha, eu não consigo nem subir. Ó. Eu não consigo nem subir que tá travando. Velho, esse podcast de 1 hora é muito pouco tempo, velho. Eu tô aqui nervoso já. Eu não vou nem contar isso. Eu não quero falar sobre mim. Vamos entrar nos freestyle, na live influencers aí. Vamos, joga aí. Eu sei que você... muita coisa. Eu quero falar o seguinte. A live influencers, ela surgiu realmente do Instagram, onde tinha 5 pessoas, como eu falei, que até Jacaré estava ali. Sim. E incentivado por meu cunhado, por minha esposa, meu filho, né, que está aqui. E aí eu tive a necessidade, de fato, de ir para o YouTube. Mas eu fui esperto. Quando eu estava no Instagram, as lives caíam com música, né? O freestyle não caía, demorava um pouco para cair. E eu fui... Dos direitos autorais. Direitos autorais, pô. Direitos autorais. E aí eu vou pro YouTube. Mas só que é o seguinte, velho, quando você se torna um cara que fomenta e quer contar uma história, como eu gosto de contar história, que fique bem claro, eu gosto de contar as histórias mesmo, que eu vivi na dificuldade e acho maravilhoso isso. Gosto, não quero ganhar nada com isso, nada. O que ganho para mim é só entretenimento e gerar conteúdo e amizade e conhecer pessoas. Que dentro dessas amizades, novas amizades que eu conheci muita gente na Live Influência. Inclusive, quem me levou para Danceteria Emoções, nessa época, assim, algumas vezes, foi o Oliver, que eu não estava indo, demorei, foi o Oliver. E eu me lembro que maravilhoso conhecer as pessoas lá, porque eu trabalhava muito, de fato. Levei 10 anos viajando, tive banda, essa coisa toda, e vou para a Live Influência. Só que quando você chega em um mundo que você tem muito tempo, que tem ali, que eu falo que a cena dos anos 80 hoje, nas danceterias, é família. Todo mundo é uma família, né? Que eu fico até imaginando se isso hoje viralizar e entrar novas pessoas, por exemplo, vai para Emoções, né? Entrar novas pessoas ali, e como é que as pessoas que já estão há muito tempo ali, como é que vão acolher essas pessoas, novas pessoas? Como é que elas vão se sentir? Se sentir, né? Porque, de fato, eu vejo que é uma família, é um lugar maravilhoso. Estou botando aqui há 37 anos a Emoções, porque é um lugar que você vai mesmo, de fato, sim. e você fala assim, caramba, velho, a galera vai para curtir a música, o DJ, dançar, ovacionar o DJ, uma coisa que eu sempre idolatro, que minha profissão, eu me valorizo. Então, o que acontece é que quando você entra nesse mundo, eu entrei no mundo da Live Influencers e tive
botei os DJs que eu via na rádio, fiquei feliz com isso, mas só que eu não posso deixar de falar uma coisa aqui, que é tipo assim, a gente, infelizmente, o ser humano, eu não falo nem de DJs, tem muitas tretas entre eles, tá ligado? A gente percebe. E é um momento que eu falo até para Luiz, eu não quero que ninguém se chateie com o que eu vou falar, eu falo, eu vou me tornar neutro, velho, porque eu só quero mexer com a minha memória afetiva, eu só quero curtir, tocar freestyle. Sim. Eu tive muito, naquela época do começo da Live Influence, eu não estava ligando que eu estava batendo música, porque eu não sabia de fato, não lembrava das músicas, né? Fui, de fato, ali... Até porque você veio seguindo uma outra linha, né? Aí para voltar, por exemplo, eu mesmo, para eu voltar para o freestyle tá complicado, porque você tem que voltar a lembrar. Não é qualquer um que toca freestyle, tá ligado? E aí criou aquele choque. Então, eu tava querendo só mexer, chorava, tive críticas. DJ, por que não choro? Choro. Claro, pô. A minha lágrima é só que choro, vou chorar quando. Meu amigo, isso aqui não é cena, não, irmão. Isso aqui foi emoção pura. Emoção pura. E aí, tudo ao natural, gera um entretenimento, as pessoas, eu me mostro para uma galera. Tinha gente que não gostava de mim de fato, isso aí também não me importo, porque aí depois as pessoas entenderam, né? Teve gente que no começo não gostava, entenderam, que falou assim: caramba, velho. Você faz um entretenimento, era entretenimento puro, e a gente tem que agradecer, não só a um podcast como esse, ou qualquer outro que faça live, ou qualquer outro que faça, porque é o seguinte, a nossa microcena, ela precisa ser entendida por muitos DJs, que tem que fomentar. DJs, vocês precisam fomentar a cena. A verdade é essa. Nós estamos numa microcena que voltou ali na pandemia, e já pode subir de novo. Por quê? Porque os próprios DJs, eles não fomentam, não entendem, querem as tretas. Não tem negócio de treta, não existe. Rapaz, quando você entra num projeto, qualquer projeto profissional, você tem que entender que a marca que tem que ser ali, ó, zelada, ó, você tem que fomentar aquela marca. As pessoas que estão ali criando tumulto, ou você tira, ou você simplesmente conversa com ela, bota, porque senão a marca vai morrer, irmão. É verdade. Eu aprendi isso no empreendedorismo, e todo mundo sabe disso no entretenimento, entendeu? É isso. Então, eu sou um cara que eu sou muito esperto na questão, fico ligado em tudo nos movimentos que acontecem, entendeu? Então, tem muita... Eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu muito falo. Eu, às vezes, quando eu falo isso, eu quero que você entenda aqui, que eu não estou fazendo uma crítica à AIB, eu estou fazendo, na verdade, eu tenho um entendimento que muitas pessoas, muitos DJs, não tem capacidade de ser empreendedor e também não tem capacidade de entender sobre rede social, por exemplo. Tipo aquele cara que ficou parado no tempo. Ele não tem capacidade, às vezes, quer dizer, ele não se interessa, né? Às vezes também não sabe mesmo e também não faz questão de aprender, acha dificuldade. Eu entendo também isso. Mas, se você tiver dificuldade, irmão, cole, pergunte. Exatamente. E vá somar, mas não vá dar um pontapé na bunda do cara e criticar o cara. Exatamente. Você entendeu? Porque você precisa fomentar a cena para justamente esse público que dança é o que vai lhe pagar. É o que vai fazer você tocar. Exatamente. Aí, eu não toquei, eu não toco, aí fica lá pentelhando para tocar, pedindo para tocar, que é ridículo pedir. Eu nunca pedi para tocar em minha vida. Nunca. Por quê? Porque eu sou um cara que eu construo as coisas. E aí, tipo assim, se eu vou construir, eu falo pro cara, velho, e aí? Eu quero ser sócio aí, quero botar dinheiro no negócio aí. Para justamente eu fomentar e também fazer. Sim, normal isso. No mundo do empreendedorismo é normal. É verdade. O cara, velho, eu não quero tocar, eu quero ser sócio e aí. Aí você vai, o cara, não, quero, o cara vai ver a capacidade. Porra, massa, bora. Aí você vai ver a coisa. Sim. Deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente tinha preparado em blocos, né? Para falar do seu projeto da live. Mas só, por favor, vou fazer só essa perguntinha aqui para a gente voltar para a Live Influence. Porque essa parte a gente ia tocar. Você é um cara que, como a gente falou no início, dividiu cabines não só com DJs nacionais, mas internacionais, e tocou no Festival de Verão. Como foi essa sensação de dividir essas cabines? E o que você conseguiu trazer para você? Ótima essa pergunta. Experiência, ótima, porque eu estava falando sobre isso agora, a fomentação. Eu toquei no Festival de Verão porque eu sou bonitinho? Não. Porque tem uma história por trás disso. Eu vou contar aqui agora. Eu toquei 13 vezes no Festival de Verão. 13. Mas a curadoria de Bia Prudente, ela foi certa.
porque ela observava o ano todo os DJs que estavam fomentando as coisas. Tá vendo? Que curador perfeito isso aí. Porra, man. E aí falar assim, pô, não era o cara, porque a gente estava ali naquele momento ali também, numa época que o Instagram ainda não tinha esse negócio do conteúdo, né? Porque hoje tem gente que mede o DJ pelo conteúdo, pelo número, né? Sim, Tem muito Eles buscam justamente essa analítica coisa aí, velho. E naquela época, não. Ela observava, não, pô, esse cara tem projeto ali, tá fomentando cena eletrônica, música eletrônica, e aí ela convidava. Gerava uma audiência. Então, eu toquei 13 anos no Festival de Verão, toquei mais um ano com minha banda, que lotou a tenda, que teve que fechar a tenda, que era a I.O. Eu viajei 10 anos com uma banda tipo o Black Eyed Peas, o Brasil inteiro. Nossa, toquei com grandes artistas, né? E, inclusive, Fábio é do Fit Dance, que criou o Fit Dance, é meu sócio. Não aguentava nem ficar no quarto com ele, viu, velho? Tanto trabalho. Eu brinco com ele com isso, né? E a gente gerou, né? Também aí toquei com Old Boys, que eu tenho um outro projeto de 2 velhinhos que eu toquei muito. Legal. Rodei com Old Boys mais do que um DJ que tinha 10 anos rodou. Então Cheguei você aí na ficou fora da cena de Salvador um bom tempo. Hã? Você ficou, então... Foi uma época que, quando eu tinha 10 anos, que meu filho estava crescendo, eu tenho essa coisa na minha cabeça, quando eu volto, eu perco um pouco do meu social, de clubes que eu fiz tudo. É uma época que eu fico meio depressivo também, eu falo sobre isso. Eu fiquei depressivo, porque eu fiquei procurando o que fazer. Eu falei, onde é que eu vou tocar? E os clubes morrendo, mudando a cena, mudando todo mundo. Exatamente. E aí, meu irmão, a inteligência, né, o meu lado, né, TDAH e tal, não sei o que, eu falei, velho, eu tenho que fazer uma... Aí caio para psicológico, caio para restaurantes. E aí tem toda essa questão de volta de novo. Aí vem a internet, saber mexer com a internet, se vender, porque internet é isso, você tem que se vender, você tem que saber se vender, você tem imagem, tudo isso. Esse momento de transição se tornou algo voltado assim para o lado digital. Exatamente, não é à toa que eu acabei de falar aqui, que todo mundo fica medindo as pessoas pelo número. É eu sou contra, porque isso é ruim, porque eu sou a favor do cara entender que aquele artista ali, ele tem um segmento, ele tem a postura, ele sabe o que é que está fazendo. Entendeu? Todo DJ tem que ter, né? Então a gente que tem entendimento, às vezes, tem muita bagagem, hoje a gente até tapa buracos, não vou mentir para você. Porque o cara contrata o cara do número e aí chega lá, não é aquilo. Agora, em relação ao empreendedorismo, como é que você vê o DJ nessa área? Será que o DJ ele é forçado a ser empreendedor? Rapaz, ele é. Porque ele é artista. Ele tem que ser. Ele tem que ser. Sabe por que ele tem que ser? De uma maneira ou de outra, ele é um artista. Ele tem que ser, porque ou ele vai, 2 lados, ou ele vai ser o artista que está bombando, e aí chega uma grande produtora que faz um evento ali gigante, ele vai chegar e vai falar para você assim, cadê a nota fiscal, o MEI? Você tocou, cadê o MEI? Ele tem que ser. Isso comigo. Ou o cara vai para uma grande produtora que cuida da carreira dele, a produtora vai cobrar dele, ele tem que ser empreendedor, irmão. Exatamente. Não tem para onde ir. Hoje, os maiores negócios no mundo é justamente o DJ ter sua própria carreira, mas ter seu escritório, ter tudo, estúdio. Esse problema, né, aconteceu comigo naquela época em relação... Isso foi em que época? Os anos 90, meado assim, né, para os anos 2000, onde a rede de hotéis me pediram, entendeu, nota fiscal. E aí? Eu tinha que ser, desde aquela época, já PJ. Inclusive, eu vou entrando nesse lado do empreendedorismo, esse ano eu fui convidado por Alan, advogado, para ir no gabinete do doutor Hilton Coelho. Ele falou, Santana, o Dia Mundial do DJ é dia 9, tá? Então eu vi que você é um cara que luta muito pela valorização do DJ. Ele me chamou para ir lá. E esse dia 9 pode se tornar o dia estadual do DJ. Aí você me pergunta por que eu fui lá. Para justamente forçar esses DJs a entenderem, eu já falei em outros podcasts e falo sempre, eles precisam entender que existe um calendário
do governo do Estado, como da prefeitura. Eles precisam entrar nesse calendário. Mas como é que entra? Você não tem projeto, não? Faça projetos. Exatamente. Eu forçando uma coisa para vocês entenderem que vocês são capazes. Porque senão, velho, vão ficar aí sem entender, dizer que não tem mercado. Tem mercado, é só você criar. Você cria o seu próprio mercado. Entendeu? Então, a prefeitura, graças a Deus, eu entrei na prefeitura justamente pela porta da frente, numa questão que o Isaac me viu, eu tocando, eu estava andando de skate no Rio Vermelho e Ked, minha amiga, estava tocando, velho. E aí ela me vê, porque eu ajudei Ked, olha a conexão, tá vendo as conexões como são? E eu ajudei muito Ked no passado. Ela pega o microfone, cheio de gente ali, aí me chama para dar uma canja, eu de sandália, eu falei, eu com ele. Aí eu subi, quando eu desço, o presidente assaltou, Santos, quer você, Santana, eu quero o seu telefone. E aí, a partir daí, começa a minha trajetória pela prefeitura. Eu toco todo ano no carnaval. Inclusive, quero falar também, que eu já falei no outro podcast, vou falar aqui de novo. O Carnaval da Bahia, para DJs, está realmente, de fato... Carente? Não, está começando a inchar. Não, vai ter que criar espaços, eu acho. Vai ter que se criar espaços. Agora me diz uma coisa rapidinho, não te cortando. A gente observou que alguns carnavais trouxe DJs de fora, tipo a Loki, né? E aí... Mas aí que até Diplo teve trio aqui. Não valorizando o DJ da casa, Mas a gente não pode pensar assim, porque a gente que deixa... É como eu tô falando, a Loki, quando vem botar um trio na rua, ele vem botar com patrocínio, ele ganha por aquilo, porque os patrocinadores pagam ele. E traz uma visibilidade para o Carnaval de Salvador, querendo ou não, traz. Esse jeito daqui de Salvador tem espaço dentro da prefeitura para poder realizar? Tem, mas tem que estar organizado, tem que saber como entrar, tem que fazer projetos, tanto no prefeito como no governo do Estado. Exatamente. Todo mundo pode. Esse assunto aí, eu lembro que Santos discutiu com a gente lá naquele meu grupo lá, Movimento de DJ. Sim. Onde eu criei um grupo lá, só para poder falar sobre a profissão DJ. Ô, Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta. Se você não tem MEI, como é que você vai tocar para a prefeitura? Exatamente. Não tem como. Você vai ser usado por alguma produtora para fazer. Exatamente. Até em relação à prestação de contas, foi citado agora há pouco a questão da nota fiscal. Os caras vão querer lhe pagar, só que eles querem um comprovante. E aí? Irmão, você tem que ter uma não é só uma nota fiscal, é uma documentação, porque é tudo na clareza, entendeu? Exatamente. Então tem que ter. Então, por isso que o DJ tem que ser empreendedor para ser organizado. Ele tem que ganhar bem, tocar mais, isso. Então é logo que vem, estudar até mais. Tem que se estudar, velho. É o seguinte, você monta uma empresa, você abre o CNPJ, você tem que saber o que é que você está fazendo. É a mesma coisa que de banda, pô. Não tem a galera, a produção, os empresários que vão estar ali, ele só vai lá para tocar. Isso. Entendeu? Então, a visibilidade de trade DJs com trios elétricos é sobre isso. Eles trazem realmente patrocinado, tem entrada em Salvador. É bom para a gente, tá ligado? Para DJs, porque eu fomentei 2 anos, inclusive, vou falar aqui, 2 anos eu botei trio. Eu, Oliver Jack, Cairo e esse menino, né? Então, a gente colocou 2 anos, né? Por quê? Porque corremos atrás, né? Fomos perguntar como era aquilo e tal. Eu já estava lá inserido na prefeitura, então tem que ter. Tem as torres na prefeitura, eu toco quase todo ano na Torre do Beco das Cores. Mas foi por isso que eu lhe fiz essa pergunta, porque isso aí também gera dúvidas na mente da galera. Não. Já que gera dúvida, vou falar. Se organize, tem o CNPJ, tem MEI, se organize com a documentação, pague tudo certinho, e acabou, e vai buscar. Pronto, galera. Vai buscar. Pronto. Vai procurar se informar. Aí, de muitas pessoas que tem, profissionais que agora não fica apontando o cara que porque tá tocando ali, não sei o quê, vai entender como é. DJ, vocês precisam entender o mercado. Quem fica apontando o outro tem que entender o mercado, tem que sair um pouco na noite, tem que entender, tem que ver DJ tocando, por que ele tá tocando ali, por que o que é que tá acontecendo, por que tem DJ ali. Simples, pô. Na rede social, não ficar criticando, né? Não ficar criticando, porque também é uma luta. Claro. Você tá achando que esse negócio da PL tá em trâmite aí. Eu tô em outra PL de São Paulo com o Ramilson Maia. Daquela música tem que valer do coisa. Calendoscópio, é meu amigo.
né? Como eu sou amigo de tantos outros, a gente está na PE com 5 estados do Brasil, que vai virar uma associação. Porque a gente achou melhor fazer uma associação no Brasil também. Para justamente essa PL, porque a música eletrônica ela virou patrimônio lá em São Paulo. E a gente quer fazer isso numa questão no Brasil inteiro. Sim. Então, a gente já elegeu ele, porque ele que deu... Não, velho, você tem que ser, você tem visibilidade mundial. A gente falou na reunião, e semana que vem vai ter reunião de novo. Então, eu estou nos bastidores, tentando entender as coisas também, para buscar outras pessoas a minha cena local. Eu não quero nada para mim, nunca quis nada para mim, na verdade. Tudo que você vê isso aí, essas coisas aí, eu fazendo live, não sei o quê, é bom citar isso, porque muitos dias ficam enciumados, não quero nada, eu quero trazer pessoas com entendimento para perto, que queira botar, entendeu? Hoje eu tive reunião para justamente, mais uma vez, ter um projeto grande para dar visibilidade para os próprios meus amigos DJs, porra. Então, os caras têm que entender, conversa. Mas, Santos, o que é que tá acontecendo? E aí, velho, como é? Eu falo, não tem problema nenhum. Vamos ver. Porque não é para mim. Deixa eu... Sobre a regulamentação da profissão DJ. O que é que você acha? Você é contra? Eu sou a favor, mas eu acho que tem muita coisa aí que vai ser muito difícil, velho. E vai demorar muito. Então, inclusive, esse lance, quando me chamou, eu pensei 2 vezes assim da PL, eu falei, não, eu vou, sabe por quê? Porque eu já dou um adianto de incentivo, né, para a galera entender isso, porque até vir a profissionalização vai ser muito difícil, mas aí a gente cai para CLT, né? Então é melhor ser empreendedor do que CLT. Eu pensei nisso também, mas cada um faz o que quer. Porque até outro dia... Eu fiz a minha parte. Eu conversando com a galera, inclusive com você também, e a minha mente ficou despertada, né? Voltada para os dois lados em relação à profissão de DJ. Que primeiro tem o lado artístico, sim, que a gente entende muito bem, sim. E também tem essa outra questão aí da regulamentação, ou seja, onde ela pode se tornar CLT. Entendeu? Mas você quer ser CLT? Não. Você está cobrando porque você quer. Eu fiz essa pergunta aí porque muitos, né, querem saber se vai regulamentar ou não. É a pergunta que eu deixo. Vai querer ser CLT? Cara, eu dei uma de advogado do diabo aqui, né? Desculpa, essa palavra é ridícula. Mas, assim, a gente tem que pensar. Com certeza. Né? Ninguém... Ser artista é massa. Ser artista, quando você cresce, você vai trazer um monte de gente, sentir livre, mas vai trazer um monte de gente com você junto. E você vai ter uma responsabilidade também. É verdade. Galera, deixa eu só agradecer aqui a galera. Santos, o pessoal tá mandando um beijão, um abraço, tá perguntando se você vai para o Forró das Emoções. Rapaz, que eu vou. E, galera, é o seguinte, Olivia, obrigado aí pelas palavras. Aloysio também, obrigado. Pedindo para a galera participar. Já acabou. Tá quase acabando. Eita, certo? Meu Deus. Eu quero voltar para a live, para o projeto da Live Influência, porque é muito importante estar comentando aqui. E a galera vai lá, curte esse canal, que é extremamente importante, interessante, porque é onde Santos conta várias histórias, recebe vários convidados. E ali, velho, é muito massa mesmo. Então, vale a pena você conferir no Instagram e no... Eu tô olhando para cá, mas é para cá. No Instagram. No Instagram. Mas eu esqueço, né? No Instagram e também no canal do YouTube, certo? Vamos voltar para esse projeto que a gente está quase chegando ao final. Que pena, velho. Eu queria 2 horas de podcast. Sim. Da rádio. Então vamos lá. Resuma, que você precisa falar. Vamos lá. Santos, vamos lá falar para esse projeto aí interessante da Live Influência, certo? É um projeto, como eu falei, né, que ele retrata não só a sua história, mas a história de outros DJs. De outros DJs. E o que você espera desse projeto? Como é que ele está caminhando? E eu sei que ele tem vários seguidores, várias visualizações. Bem, eu sou muito estratégico, né? Quando eu parei para analisar e eu tinha esse material de conhecimento, não sei tudo, galera, mas o pouco que eu sei gera. O que foi que eu fiz? Eu liguei para Santim. Isso já tem mais de... Santinho vinha com o Lúcio na época, mas aí não deu para ele vir. Não vinha, não? Não deu para ele vir, mas ele ainda vem. É um super. Ali. E aí eu ligo para ele e falo, velho, eu tô com a ideia de fazer um documentário desde os tempos dos anos 80 até os tempos atuais, o que eu passei, mas não é falando sobre mim, é falando sobre a cena. Eu já tinha até a finalização desse documentário.
Finalização é no teatro, todo mundo e o DJ tocando ali. Pô, que DJ... massa, velho. Eu já tinha até... Eu tinha, não. Tenho. Tenho. E aí eu começo a conversar com o Santinho, aí de vez em quando eu ligo para Santinho, vem a ideia, aí os trabalhos pra caramba, a gente trabalha, toca todo dia e tal, não sei o quê, tem um trabalho dele, tem o meu. Mas por que eu busquei Santinho? Porque Santinho estava lá. Santinho é um dos maiores produtores de vídeo, né? É um cara, não é produtor não, como é que fala? Diretor geral, que ele já fez muitos vídeos para política, muita coisa boa, tecnologia, ele está bem avançado. E eu busco ele por quê? Por uma estratégia, chamo ele para fazer junto comigo, para ele ser sócio, porque ele estava lá, conhece a cena, roteirizamos já está roteirizado esse documentário. Só que agora eu estou buscando justamente isso, que lei eu vou entrar, como eu vou entrar, porque não é só você pegar um vídeo e você jogar com o cara, não sei o quê. Aí o Santinho até fala, pô, velho, vamos pegar ali, vamos pegar umas câmeras e começar a gravar, porque eu vou ter que entrevistar você, vou ter que entrevistar, não sei o que, vou ter que entrevistar o Wilson, vou ter que entrevistar o Augusto, vou ter que entrevistar todo mundo, vou levar um ano só trabalhando nesse projeto. E aí tem que ter Na produção. Tem que ter, de fato, um recurso grande para isso, né? Tem que ter, de fato, uma equipe boa, tem que ter jornalista também em cima. Então, nós já roteirizamos esse documentário para ver se isso vai acontecer de fato, e eu quero que aconteça, né? Certeza alguém vai ter esse legado para fazer. E outras pessoas também podem fazer, né? Porque a gente está falando pela cena da gente sobre DJ, né? Nossa. E aí a live foi isso, gerou isso aí no meu futuro para fazer esse documentário, porque eu do nada, né? Eu vi que eu estava ali contando histórias e entendi muita coisa da galera, né? Chega uma hora que eu tenho que declarar aqui que, pô, velho, a gente fica triste com muita coisa que acontece nos bastidores, né? Mas eu não baixei a cabeça, né? Tô aqui até porque para mim a live influência é meu momento de mexer com a memória afetiva, minha memória afetiva, e mexer com a dos outros. Sabe o que eu acho mais massa assim na live influência? É que é espontâneo, cara. Exatamente. É espontâneo, não tem nada forçado. Tudo espontâneo. É todo mundo ali reunido, né? E na sua própria residência, né? Que você filma ali. E na pandemia, tá eu cheguei, você viu o que eu falei? Eu fui fazer lá na Federação. Inclusive, essa live foi uma live que gerou uma audiência incrível na época. Eu chamei Augusto. Um dia antes, eu fiz uma live de reggae para Augusto. Foi na laje de um amigo dele. E dava. Você pode ver no YouTube, no YouTube. A live ela dá para todas as antenas de TV o fundo, o DJ tocando. Chamei Chiquinho e Augusto nessa live, né? Então eu fiz umas lives temáticas, comecei ali a dar ideia, não, do nada, eu entrava do nada, live em casa, aí fazia a vinheta, aí tinha a vinheta, eu criei uma nova vinheta com ele falando quando era mais guri naquela época lá, e aí foi, e aí ele na verdade, aqui, vou botar aqui para vocês verem, todo mundo, aqui, ó, peraí. Porque ele falou espontâneo, eu falei, não, isso aqui dá uma vinheta. Eu cheguei até a comentar isso. Eu criei esse tema. Muito amigo meu. E eu falei para ele na época, ô Alessandro, essa vinheta aí de Santos é a cara dele, é a marca registrada da live. Por quê, velho? Porque eu trago o freestyle naquele momento para uma audiência boa, velho. Sim. Isso. E aí eu criei uma vinheta, porque lá atrás todo mundo ficava nessa onda de vinheta. Você tem a vinheta tal, não sei o quê, bebê. Você entendeu? E eu falei, não, vou criar uma nova vinheta desse momento que a coisa voltou. Então, inclusive, eu tenho novidades aqui, eu falei 1 hora com o Hamilton, né? Eu vejo muito a gente falando aí que o freestyle morreu, que não sei o quê, velho, tem os nichos, é cítrico. Hamilton, eu liguei para Hamilton anteontem para convidar ele para uma live influência online. Massa. Mas aí eu percebo, no primeiro momento, ele nem sabe disso. Eu tinha convidado ele lá atrás, ele não aceitou, tô sem tempo, não sei o quê, bebê. Aí eu fiquei meio fiquei puto da vida. Falei assim, porra, o cara tem uma história foda. Tem mesmo. Criou uma geração ali. Tem mesmo. Da pop dance, viu, Hamilton? Aí fiquei meio puto porque eu tava trazendo DJ e eu tava na pop dance também, eu queria trazer, velho. Aí eu cheguei,
Liguei para ele. Vou ligar para esse sacana, vou fazer online. E aí ele falou assim, eu tô tendo tempo. Aí comecei a conversar com ele. Velho, olha, Hamilton simplesmente me mandou nomes de DJs que aqui eu não vou nem abrir porque o tempo é muito curto. Ele me mandou, eu pedi para ele, me mande os nomes dos DJs. Ele falou, ele faz música, está fazendo música, está ganhando dinheiro com freestyle. Sim. Ele posta lá as versões que ele faz no grupo. Só que aí tem outra coisa que a gente não imagina, que são as exclusivas que os DJs próprios encomendam com ele. Então, o que aconteceu? Hamilton, ele saiu de Salvador, ele está deixando um legado lá do nome dele, ele virou a marca dele, né? O Future Freestyle. Então, não venha me dizer que freestyle, lógico, é uma pequena cena, mas lá nos Estados Unidos tem uma pequena cena, ele diz que realmente, de fato, é isso, é pequeno, a galera meio que não se abre muito, tem artista que não canta para outra gravadora, mas ele tá ganhando dinheiro lá, fazendo a onda e fazendo o nome dele, porque a galera sabe quem é ele, entendeu? Então, eu queria falar isso aqui, para a galera tentar entender um pouco. Aqui em Salvador tem uns caras, que é Elias Magic. Sim, Elias. Esse cara aí, Vou velho. Vou chamar ele aqui, eu converso com ele. Esse cara aí... doente. Vai produzindo aí os trabalhos dele. Ele estava com a parceria com o Jaburu, né? Tava? Pô, Jaburu. Não sei se ele ainda tá. Muito bacana. Eu conheço a live do Jaburu. O Funk Melody. Um cara sensacional. Então é isso. Então a gente precisa entender que, tipo, o freestyle não morre. Então eu gosto de tocar. Vou para danceterias porque gosto. Se me convidar, eu quero ir tocar sim, né? Quero dar essa audiência para o freestyle, né? Sim. Porque mexe comigo mesmo. Não tenho vergonha. Inclusive, dentro de toda essa cena do freestyle, toda essa cena dos anos 80, essa coisa, tem uma coisa muito aí que teve muito bullying no passado. Teve muito DJ que desistiu de tocar freestyle e tinha vergonha de dizer que não tocava freestyle, porque faziam bullying. Presenciei. E faziam mesmo, diziam que, não, que não ganha dinheiro. Aí o DJ falava assim, não ganha dinheiro com isso, eu não toco não, porra nenhuma. Ali por dentro ele adorava, mas não podia dizer que tocava. Mesmo aí, ó, chamava a gente para daquela época de robótico. Robótico, aí cria-se o termo robótico, isso é bullying. Então, eu falo, man, não tem problema nenhum com isso. E aí, quando tem a live influência, por exemplo, o lance do dançarino. É um bullying. Dizer, porra, rapaz, eu vim da dança, curti, não participei do campeonato, mas não tem problema nenhum dizer que eu sou DJ hoje. Eu vim da dança, não tem problema. Então, aquilo tentaram criar também como bullying. Você é dançarino, não sei o quê, é DJ. Também da dança? Juba Moreno. Juba Moreno tá aí com um trabalho artístico maravilhoso, entendeu? Então, quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Que existiam os empecilhos e tá tudo certo, tá ligado? Quem seguiu, tá tudo certo, eu segui. Pô, velho, maravilhoso. Inclusive, uma das coisas que eu queria falar aqui, bem pontual, os DJs precisam entender, mais uma vez, que essas coisas de bullying, de treta, essas paradas, quem perde tudo isso é o público. Inclusive, a fomentação da dança. Os DJs precisam entender que em Salvador, por exemplo, Laílson Milau, eu até anotei aqui a galera, véio, da dança aqui. O que Gil Black faz, velho? Gil Black, um beijo, velho. Mandou aqui um abraço. Gil Black, um beijo. As pessoas precisam entender que isso tudo é fomentação de cena, velho. É fomentação, não pode ter negócio de é treta, que não sei o quê. Olha aqui, velho. Você tinha lá, eu anotei algumas pessoas aqui, ó. Thelmira estava lá fomentando a dança na Cidade Baixa, porque Luiz Pachá colocava ela para dançar e ela chamava outras pessoas. Beijo, Thelmira. Aí hoje você tem Laílson Milau, tem... Rapaz, tanta gente, velho, que você não tem noção. Tem os meninos da Kelmidense que estavam aí, que deu uma audiência incrível. Você viu a audiência que deu aqui? Sim. Você quer dizer que a dança ela tá junto com o DJ precisa entender. Verdade. Tem a dança, o DJ não vai gerar, man. O DJ precisa dos dançarinos. Precisa. Então é sobre o forró, pesquisa sobre forró. O maior, Paulinho, tá rodando a Europa inteira há vários anos, de São Paulo. Eu não conheço pessoalmente, mas pesquise sobre um documentário dele, Paulinho, entendeu? Pois é, galera, pois é. Já estamos chegando ao final aqui. Muitas perguntas. Me perdoem.
eu não vou conseguir fazer essas perguntas para vocês, por causa do horário, infelizmente, certo? Como o Santos falou, é muita coisa para falar, pode ser que a gente gere uma segunda parte, entendeu? Pode ser uma segunda parte na live, parte 2 na live Influência. Livros com a cena. Depois eu vou querer que você fale um pouco desse livro aqui, o Bate-Saca. Bate-Saca, que é Camilo. Vou pegar alguns livros aqui, porque isso tudo é estudo. Eu sou meio... Santos, mostra pra galera aí. Isso aqui é a primeira edição da Érica Palomino, Babado Forte. Isso aqui, ó. Fomentação de DJs no Brasil, mas fala sobre moda. Você vê que a moda também está entrando junto com o DJ. Aqui todo DJ da samba, todo mundo sabe. Qualquer DJ tem que ler isso aqui, velho, para aprender o que é que o Brasil, a fomentação de cena no Brasil, como foi. Aqui já é a edição mais nova desse daqui, a Érica Palomino, né? E aqui é o Bate-Saca, Camilo Rocha, que a gente já tocou junto também aqui pelo Praga Tecno, já fez o workshop em Salvador, ele fala um pouco da cena, jornalista, DJ de techno, né, da vertente que eu tocava nos anos 2000. Toco, né? Quanto custa um livro desse hoje em dia? Depende, que é barato, cara, né? Não é caro, não. Cara, 80, 100... Conhecimento nunca é nunca é barato. E é sobre isso. Então, inclusive, várias histórias que tem aí, eu já sei por conta de que eu tinha muita revista de sound, já via, conheço uns DJs no Brasil, a gente conversa, troca essa ideia. Então, velho, muita coisa. E eu coleciono essas coisas, né? Autografado também, que é caro. Coleciono para justamente ter, né? E tal, de registro, né? Deixar legado, né? Com certeza. E aí, existe a revista de DJ Sound? Existe, né? Não existe, não. Já acabou, né? Já acabou, já. Só tem digital já. Cheguei até a participar da época. Pô, é uma pena, eu queria agradecer aqui Pode agradecer aí, rapidão, velho, pra gente... Fica à vontade. Aqui, ó, Pô, eu agradecer por causa das lives também, né? Kaká, Ian Vitor, que me ajudou muito na época. Pô, Léo Pirão, Marcelo Santana, que era o cara que estava sempre comigo ali, que me incentivou muito. Reinaldo Tubarão, que era o DJ da Calamazu, que me deixou. Thelmira, querido, um beijo. Pô, Silvio. Pô, Silvio, velho. Silvio é a figura. Eu queria trazer esse Silvio aqui. Eu tenho que vir com o Silvio aqui. Anderson Bruno, que era o cara que... Anderson, velho, esse aqui, Anderson Bruno, só para você ter ideia, ele estava lá nos anos 80, estava lá nas boates, vendia bala e ônibus. Hoje o cara, querendo ou não, é da Elgin, no Brasil. É um dos caras que é foda, vendedor. Então, empreendedor nato. Esse cara me inspira muito, porque eu conheci ele lá e eu fico olhando ele criou uma equipe de pessoas, hoje na Elgin, vou falar o nome da marca. Fernanda, minha esposa, obrigado por tudo sempre. Né? Gabriel Santos. Esse aí é o cara. Gabriel. Aqui atrás dos bastidores. Hein? Velho, Augusto, grande abraço, você que foi aí é parceirão, né? Parceirão, live. Tá sempre nas lives. Contribuiu muito. Então, tem uma grande história com Augusto, Heraldo, Lute, Luiz Eduardo Carvalho, o Wilson, velho, tanta gente. Me desculpe se eu deixei de deixar nome, mas eu quero agradecer, tá? Obrigado, grande beijo. E é isso. Inclusive, até vamos convidar o Wilson. Tem que vir, o Wilson tem que vir aqui. Para participar do podcast. A Milton também, eu fiz o convite. A Milton tem que vir, nem que seja online, bota a Milton online. Chamada vídeo conferência. Galera, é o seguinte, infelizmente a gente está chegando ao final, certo? Obrigado. Vai ter que encerrar. Valeu. Muito obrigado pela atenção de todos que participaram. Me desculpe se eu não pude fazer a pergunta de vocês. Esse cara aqui é muita história, é muita coisa pra gente conversar. A gente não contou nenhum texto, nem um terço da história, velho. Mas assim, eu tô satisfeitíssimo. E, velho, esse cara é esse o tempo todo, irmão. Essa astral, porra, o tempo todo. Eu só quero deixar bem claro uma coisa aqui nessa câmera aqui. Cara, eu gosto de fomentar, eu gosto de construir. Eu nunca quero nada para mim. Não quero. Eu quero sempre, nessa cena, eu quero sempre fomentar. Porque é o que me movimenta isso, velho. Sim. Não posso, entendeu? Então, faça você também. Então, galera, muito obrigado. Gustavo, faça suas considerações agora. Eu só tenho a agradecer esse convite aqui, né? Obrigado, velho. Né? Aceitou o nosso convite, está aqui. Obrigado. Na live no podcast, né? Na pista com o DJ. E a galera também que está antenada aí. Não se esqueça de se inscrever na Live Influência também, hein? Vai lá, curte, assiste,
Certo? Vem cá. Já estou lhe fazendo um convite. Vamos fazer uma live influencer. Na você hora, tocando? na Ó, hora. vai ter uma live influencer ele tocando. Vamos Vocês nessa. dois, pronto, vocês dois. Fechou. Olha, a minha live é sempre, quando eu faço, é sempre aos domingos, ali naquele horário, das 4 da tarde. Tá? Fechou, De tô lá 4 colado. até as 8. Marcado. Vou fazer Fechou, uma live só só para chamar. você. Fechado. Galera, obrigado. Boa noite aí. Até a próxima. Obrigado.